Olá, meu nome é Ramon de Souza Sampaio, eu sou estudante de Engenharia Elétrica e para atender aos requisitos da disciplina de Informática Educativa, eu escolhi falar sobre o AutoCAD, porque ele é um software que eu tenho certa facilidade, estou convivendo com ele no meu dia a dia e além disso ele utiliza uma abordagem matemática, além de ser uma poderosa ferramenta e que é bastante requisitada, é um diferencial no mercado de trabalho. Bem, o AutoCAD ele é uma ferramenta utilizada por projetistas, engenheiros, arquitetos para a elaboração de projetos hidráulicos, projetos elétricos, desenhos mecânicos. E aqui eu vou mostrar, né, vou mostrar três projetos que eu trabalhei. O AutoCAD ele trabalha tanto com modelagem em duas dimensões como em três dimensões. Aqui, por exemplo, eu tenho uma construção, né, o desenho de um parafuso. Inclusive, este vídeo eu resolvi fazer a partir de duas etapas. Na primeira etapa, eu vou mostrar as principais as principais funções e funções básicas do AutoCAD. E na segunda parte, através dessas funções básicas, com a implementação de alguns comandos que são utilizados para a construção de modelos em 3D, a ideia é construir um parafuso não igual a esse, mas um parafuso mais simples. Além de modelagem em três dimensões, eu tenho aqui o exemplo de um projeto elétrico. Temos aqui um diagrama unifilar. Aqui nós temos luminárias, tomadas. Nós temos aqui eletrodutos. Esse símbolo aqui ele indica o tamanho do eletroduto, né? Aqui nós temos um eletroduto rígido de 2 polegadas. Nós temos aqui a representação do que seria o circuito, né? Aqui nós temos o circuito 6, com fase, neutro e terra. O circuito 6 seria, temos a tabela aqui, circuito 6 seria tomadas. E aqui nós temos as especificações do cabo elétrico. E além disso, eu tenho aqui outro exemplo, que é um quadro elétrico. Nós temos aqui disjuntores, dispositivo de proteção contra surtos, que é o DPS, DRs, enfim. Para iniciar um novo projeto, nós vemos até aqui, esse A enorme. Vamos em novo. E aqui há várias opções de arquivos. Normalmente, quando eu vou trabalhar com desenhos em duas dimensões, eu escolho o Arcadis. E quando eu vou trabalhar com modelagem 3D, eu escolho esta opção. Na modelagem 3D, você pode tanto trabalhar com objetos em duas dimensões como em três. Então, eu vou escolher esse. Bem, nesse cubo aqui, do lado esquerdo, você pode estar selecionando a vista da sua área de trabalho. Se eu apertar aqui em cima, eu vou estar selecionando a vista no topo. Eu posso girar, que é o norte, sul, leste, oeste. Por exemplo, se eu quiser a vista frontal, eu posso estar selecionando, apertando essa seta. Só que o ideal quando você vai
trabalhar com AutoCAD, o preferível é que você trabalhe sempre com a mão no mouse e uma mão no teclado. Bem, para mover a vista da sua área de trabalho, você pode estar apertando o Shift mais o Ctrl do mouse. E aí você pode, à medida que você vai movendo o mouse, você vai selecionando a vista da sua área de trabalho. Eu vou selecionar aqui a vista top. Bem, vocês podem ter percebido que aqui nós temos uma grades, né? Para retirá-las, basta apenas vir aqui nessa guia inferior e clicar. Pronto. Bem, a primeira coisa que se deve fazer quando você vai iniciar um projeto é selecionar a unidade de medida com que você vai trabalhar. Bem, para isso, o AutoCAD você tanto pode trabalhar com as opções que aparecem na tela. Já vou falar sobre essa guia superior. Ou você pode estar trabalhando com comandos, que é você digitar, entrar através com o teclado, né? Você entra com o comando e você seleciona a opção, a ferramenta com que você quer trabalhar. Bem, eu vou entrar com o comando UN, que se refere à unidade de medida, aqui. E aqui nós temos a precisão, eu vou colocar em 3, decimal igual a 3. E aqui nós temos a unidade de medida. Bem, para esse desenho eu vou trabalhar com unidade de medidas em milímetros. Mas dependendo do seu projeto, você pode trabalhar com centímetros, metros, quilômetros, polegadas. Vou selecionar aqui milímetros. Dá OK. Nessa primeira parte, eu vou falar um pouco sobre os comandos básicos do AutoCAD. O primeiro deles é o comando linha, que é para você desenhar uma linha. Só uma observação que eu não falei no começo, mas assim, se você for instalar o AutoCAD, é aconselhável que você instale na versão em inglês, porque é nessa versão que ele é mais utilizado no mercado de trabalho. Lá tem a opção em português também, mas eu não aconselho. Bem, linha. Para desenhar uma linha, você pode clicar aqui, né? Linha. Você clica aqui. Você pode apertar. Você clica em um ponto da sua área de trabalho e você move o mouse e depois clica em outro ponto. Ou você pode digitar a medida, por exemplo, eu quero uma linha de 10 milímetros. Vou digitar aqui 10. A minha unidade de medida que eu estou trabalhando, que eu selecionei para esse projeto foi em milímetros, então eu vou digitar 10. Pronto, desenhei uma linha de 10 milímetros. Você pode continuar o seu desenho, ou se você quiser encerrar esse comando, basta apenas você apertar no ESC do seu teclado. Há algumas ferramentas aqui que eles auxiliam na hora de fazer o desenho. Você vai aqui nessa guia inferior e escolhe a opção Snape. Bem, aqui nós temos várias opções. Edgepoint, midpoint, centro. O que essas ferramentas fazem? Por exemplo, a ferramenta Edgepoint. Se você prestar atenção nesse ícone que tem ao lado do nome da ferramenta, você vai ver que ele está selecionando tanto o começo como o fim. O que significa? Se eu passar o mouse aqui em cima do meu desenho, se eu clicar na verdade, ele vai aparecer 3 pontos. Eu vou dar o zoom. Para dar o zoom no desenho, basta você rolar o scroll do mouse. E para mover
a área de trabalho. Não mover o desenho, mas para mover a área de trabalho, para você ter uma visualização melhor, basta apenas clicar no scroll do mouse, que vai aparecer esse mãozinho chamado Pan. Aí você clica, segura e arrasta para o lado, para onde você quiser. Bem, vou dar um zoom aqui. Como eu estava falando, reparem que há 3 pontos nesta reta. Nós temos os 2 pontos laterais, e nós temos um ponto no meio, no centro, no meio da minha linha. Pois bem, o Snape, a partir das opções selecionadas, ele vai disponibilizar você marcações do desenho em pontos específicos que facilitam na hora da construção do seu projeto. Essas ferramentas aqui são as que geralmente eu deixo selecionada, que quando eu vou trabalhar com círculos, aqui ele deixa marcado o centro, ele deixa também a marcação no centro geométrico do meu desenho. E além disso, eu também trabalho com marcações de ângulo. Pronto, aqui é no polar. Veja que eu deixei selecionada essa opção aqui, mas dependendo da necessidade do meu projeto, você pode estar selecionando, por exemplo, a opção de 45 graus. Vou desenhar novamente uma linha. Apertar aqui, vou clicar aqui em um ponto. Por exemplo, eu quero desenhar uma linha que esteja a 45 graus. Eu vejo, vou levando aqui. E quando aparece o 45, ele deixa essa marcação em verde, como vocês podem ver. Ou 90. Ele já deixa marcado aqui, que facilita o desenho. Vou dar um ESC. Outro atalho importante que facilita na hora do desenho é dar o Enter, o espaço no seu teclado. Quando você faz isso, você está selecionando o comando que você tinha digitado anteriormente. Por exemplo, eu vou desenhar novamente uma linha. Desenhei uma linha, dei um clique aqui, digo ESC. Eu quero desenhar a linha de novo. Em vez de você vir aqui e apertar a linha, você aperta no Enter. Pronto, o comando anterior ele está novamente ativo. E aqui eu posso desenhar novamente a linha. O Enter também eu posso encerrar o meu comando. Novamente aqui eu não tinha dado clique. Vou dar outro clique aqui. Pronto, desenhei minha linha. E vou encerrar o comando apertando Enter. Bem, vou aqui apagar as minhas linhas. Selecionei tudo. Há 2 tipos de seleção no AutoCAD. Você clicando do seu lado esquerdo ao lado direito, que é essa seleção azul. Ele só vai selecionar tudo que estiver nessa área azul. Por exemplo, vou selecionar, vou colocar essa linha mais para cá. Pronto. Vou selecionar essa linha do meio. Reparem que a linha superior ela não está totalmente na área azul, só a parte dela. Com isso, eu vou dar um clique aqui e selecionei apenas a linha do meio, ou seja, tudo que está dentro dessa área azul que vai ser selecionado. Já você fazendo a seleção do lado direito para o lado esquerdo, repare que até acomodou, é uma cor verde. A diferença é que você não precisa selecionar todo o objeto. Se parte do objeto já estiver dentro dessa área verde, ele já está selecionado. É o que eu vou fazer. Reparem que eu não selecionei todo o objeto, apenas parte dele. E eu vou apertar Enter. Bem, agora eu vou falar sobre os comandos básicos e principais que você utiliza em todo o projeto que você vai fazer no AutoCAD. Só que eu vou procurar não me alongar muito, porque o AutoCAD ele é uma ferramenta bem completa, mas eu vou tentar aqui explorar as funções que eu acho mais interessantes. Bem, já falei sobre a linha e temos aqui a Polyline. Aqui tem várias guias, só que a principal dela
é a Home, onde tem as principais ferramentas. Bem, nós temos aqui a linha, que eu já falei, e a Polyline. Qual é a diferença das duas? Vou desenhar um quadrado com a linha. Bota aqui 10. Não vou tentar muitas medidas, eu vou desenhar aqui um retângulo. Ó, outra funcionalidade que eu acho bem legal. Eu vou clicar aqui em cima no meu ponto de início e vou arrastar e vou mover para baixo. Repare que ele criou uma marcação para mim, onde eu posso deixar bem ajustado e fechar o meu quadrado. Pronto, fiz um quadrado. Quando eu clico em uma das partes desse retângulo, né, desse quadrado, quando eu clico aqui, ele seleciona só uma linha. Quando eu uso a ferramenta Polyline, vou tentar desenhar um retângulo parecido. Clico aqui, pronto. Desenhei outro retângulo fechado. Porém, essa aqui com a Polyline, essa aqui com a linha. Quando eu clico aqui, ó, eu seleciono todo o desenho. Então, qual seria a diferença? A linha, ela cria linhas, né? E a Polyline, quando você constrói um desenho fechado, ele unifica essas linhas, transformando linhas em uma figura geométrica. Eu posso transformar esse desenho aqui, constituído por linhas, em uma forma geométrica também. Basta apenas eu selecionar, vou usar essa opção aqui, selecionei tudo e vou digitar no teclado o comando join, que é unir. E aí, após aplicar o comando, eu uni as minhas linhas formando o meu objeto. Vou apagar aqui. Nós temos aqui o desenho de um círculo e você escolhe a opção que como você quer desenhar esse círculo. Você pode escolher um centro e o raio desse círculo, ou o centro e o diâmetro, ou 2 pontos, 3 pontos. Vou desenhar aqui um círculo utilizando o diâmetro. Eu quero um círculo de diâmetro igual a 15 milímetros. Clico num ponto, arrasto para o lado, vou digitar aqui 15, que é o tamanho do meu diâmetro. Pois bem, eu tenho aqui um círculo de 15 milímetros de diâmetro. Vou apagar. Aqui você pode desenhar arcos. Temos um arco com 3 pontos. Um arco através de começo, centro e fim. Vou construir aqui um arco que eu entro com o início, o fim e o ângulo. Cliquei aqui, vou clicar no ponto, vou clicar aqui no final dele, que é com 10 milímetros, 10, Enter. E qual o ângulo? Eu quero ele com ângulo igual a 30 graus. Pronto. Mas eu queria que esse arco ele tivesse com a concavidade para baixo. Bem, vou selecionar meu desenho e vou utilizar a ferramenta Rotate, que ele vai rotacionar o meu desenho. Selecionei, cliquei em Rotate. Vou escolher um ponto base para fazer a rotação. Vou clicar no meio. E aí eu quero que ele gire em 180 graus. 180. Pronto. O desenho está da forma que eu queria. Bem, a outra ferramenta, além do quadrado, né, além do retângulo, caso você queira desenhar um polígono que tenha lados iguais, por exemplo, eu quero um triângulo, selecione a opção polígono, vou especificar o número de lados, como eu quero triângulo, eu quero que eles tenham 3 lados, Enter, e vou clicar em algum ponto aqui da minha área de trabalho. Pronto. Ao fazer isso, ele faz a seguinte pergunta: se o objeto que eu quero, se o desenho, né, que eu quero fazer, ele está inscrito ou circunscrito em um círculo. No meu caso,
como aqui é um exemplo, eu quero que ele seja circunscrito. Então aqui ele está me perguntando qual o tamanho do meu raio. Aqui eu vou dar um raio igual a 5. Reparem que preciso ter um pouco de noção, né, de trigonometria. Em algumas definições como raio, diâmetro, unidade de medida. E aqui eu tenho o meu triângulo. Através dessa ferramenta aqui eu posso fazer outros polígonos como o hexágono, o pentágono. Basta apenas indicar o número de lados. Bem, aqui eu tenho outras ferramentas, vou dar só uma pincelada aqui. Aqui eu tenho uma ferramenta que eu estou utilizando aqui e eu não falei ainda, é a ferramenta mover. Vou desenhar uma linha aqui qualquer, certo? Eu quero mover esse objeto. Eu quero tirar ele daqui e colocar ele um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita. Eu posso vir aqui em mover, selecionar, dar um enter e clicar no meu objeto e já mover ele apenas movimentando o mouse. Ou simplesmente eu posso apertar M, o comando M, que é o mover, e dar um enter. Seleciono e aí eu clico no ponto desse objeto e movo ele. Aqui eu tenho o copiar, que você pode também utilizar o Ctrl C no teclado, rotate, o espelhar. Por exemplo, eu vou espelhar esse objeto aqui, eu seleciono, vou em espelhar, clico num ponto de referência e aqui ó, eu espelhei ele aqui do lado. Aí ele pergunta se eu quero os dois desenhos ou se eu quero apenas o objeto que eu espelhei. Eu vou deixar só o objeto que eu escolhi, eu vou deixar não. Opa, na verdade eu deixei os dois objetos aqui. Vou dar um Ctrl Z, vou repetir o comando, miro, clicar aqui e vou apertar a opção sim, aí ele apaga o desenho anterior e deixa o espelhado. Outras ferramentas aqui, o Scale, desenhei um objeto, só que ele tá muito grande, quero que ele fosse um desenho menor. Seleciono, escolho a ferramenta escala, clico em um certo ponto e aí quero diminuir esse desenho para metade, 0,5. Pronto, diminuiu o meu desenho para metade. E por último, para encerrar esses comandos iniciais, outra ferramenta que é utilizada bastante em qualquer desenho. Estou desenhando aqui um retângulo, vou fazer um X aqui no meio, espaço, e vou fazer um aqui no meio também, aqui e aqui. Por exemplo, eu quero apagar, eu quero deixar esse espaço aqui sem essas linhas. Bem, se eu selecionar aqui e apertar Delete, eu vou apagar a linha inteira. E eu não quero fazer isso, eu quero apagar só a parte que está dentro desse retângulo. Então, eu escolho a ferramenta Trim, é o corte. Seleciono. Aí, ó, vou passar aqui por cima dessa linha. Repare que ele já deixa a linha um pouco mais clara, indicando que ela, se eu clicar aqui, ela vai ser apagada. Vou fazer novamente aqui em cima e aqui embaixo. Se eu fosse usar o Delete, eu ia apagar a minha linha inteira. Não é isso que eu quero. Vou dar um Ctrl Z. Vou selecionar a ferramenta Trim. E aqui eu estou com o meu objetivo alcançado. Bem, eu acredito que essas são as ferramentas
básicas e principais que quando você vai fazer um projeto você está é, utilizando eles. Você sempre vai estar utilizando essas pequenas ferramentas. O AutoCAD ele tem outras ferramentas poderosas. Você pode, por exemplo, após fazer um desenho, você pode pegar a área, o perímetro. O próprio AutoCAD te informa isso. Em vez de você calcular, você pega essas informações diretamente com o AutoCAD. Você pode fazer textos. E aqui eu tenho também outras ferramentas que facilitam na hora que otimizam o seu tempo na hora de você fazer qualquer projeto. Bem, para exemplificar, eu resolvi lançar um desafio que é construir um parafuso utilizando modelagem 3D com apenas alguns comandos.